E aí, pessoal, tudo tranquilo? Nessa aula, então, a gente vai ver como esboçar o gráfico da função de segundo grau, tá? E determinar o seu domínio e imagem. E também analisar situações onde, somando valores no argumento, a gente tem o deslocamento do gráfico, né? Que é o que a gente comentou nas aulas passadas. Então, vamos lá, ó. Primeiro, vamos ver em relação à característica da função do segundo grau. A função de segundo grau, ela é escrita dessa forma aqui, ó. F de x é igual a ax² mais bx mais c, onde os valores a, b e c, que estão acompanhando as incógnitas aqui, né, e o c sozinho, são quaisquer números reais, só que o c ele tem que ser diferente de zero, tá? O c não, desculpa, o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for zero aqui, ó, essa parte ela zera, então esse aqui iria sumir e a gente ia cair numa função do primeiro grau, que é a que a gente já viu. Então por isso que o a tem que ser diferente de zero. Tá, então como é que a gente faz para poder esboçar o gráfico dessa função? Primeiro, a gente vai ter que seguir esses 4 passos aqui. O primeiro é analisar a concavidade da minha função. O que determina a concavidade dela vai ser o valor do a, tá? Que é o valor que está acompanhando o x². Em segundo, determinar onde toca no eixo do x, por meio da fórmula de Bhaskara. Tá? Então, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara para determinar os valores onde o gráfico toca no eixo do x, onde o gráfico toca no valor de y, que nesse caso é o valor do c da minha função, e as coordenadas do vértice da minha parábola. Tá? Então vamos analisar um caso geral de como que seria a minha função aqui. Vou colocar ela de cá. Vou desenhar um plano aqui. Lembrando que o eixo deitado aqui é o eixo do x, né? E em pé é o eixo dos y. Então, o que acontece? Se a gente for seguir a ideia que eu expliquei dos 4 passos, primeiro a gente teria que analisar os valores de a, b e c. Vamos supor que a gente pega uma função geral, onde o a é um número positivo. Se o a é um número positivo, a concavidade da minha função ela vai ser voltada para cima. Então, ela vai ter essa cara aqui. Tá? Se o a for negativo, a concavidade dela vai estar voltada para baixo. Beleza? O valor de c, que é onde toca no eixo do y, ele vai ser tanto positivo quanto negativo ou zero, né? Então, tudo vai depender do meu gráfico. Vamos analisar uma situação onde a gente tem um valor positivo. Então, por exemplo, eu poderia ter esse C aqui, que é onde toca no eixo do Y. Eu sei que a concavidade do gráfico seria para cima se essa função teria um A positivo. Vamos pegar o caso como se fosse o A positivo. Caso negativo, é genérico. Então, eu sei que ela vai estar aqui. Então, não sei se, por exemplo, se ela passaria aqui, se ela passaria aqui. São situações que podem ter, essas duas, né? Então, para determinar em qual lado ela passa, a gente tem que ver onde ela toca no eixo do x, usando a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó. São duas partes. Primeiro, delta é igual a b² menos 4 vezes o a vezes o c, onde o a, b e c ó, são valores da minha função. E a outra parte é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Quando a gente resolve essa parte, se o meu delta for maior ou igual a zero, a gente vai ter uma solução real, que ele vai tocar no eixo do x, tá? Então, a gente vai ter valores aqui, ó, que é o que a gente chama de x1 e o x2, que são os x que tocam esse gráfico. Então vamos supor, eu tenho essa função, resolvi Bhaskara, deu o valor de x1 e x2, aí você marcaria aqui x1, que é um valor que você achou,
e o x2. A gente consegue fazer ela já. Concavidade para cima, toque no eixo do x. Só que a única coisa que vai faltar é determinar as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice, elas são dadas por essa equação aqui, ó. Vou colocar aqui. Coordenadas do vértice. Onde a gente tem o x-vértice, que é determinado por menos b sobre 2 vezes o a, e a coordenada do y-vértice, que é menos delta sobre 4a. E quando eu resolvo essas duas, eu tenho um ponto, vou chamar de Vzinho, V, que tem a coordenada x-vértice e o y-vértice. Então, quando eu resolvo isso daqui, eu descubro qual que é a coordenada do vértice da parábola. Por quê? A minha parábola vai ter esses dois comportamentos. Ou ela tem a concavidade para baixo ou para cima. No caso da concavidade para baixo, ela tem esse vértice aqui, ó, que é o menor valor que ela atinge. E a partir dele, o gráfico dessa função ele começa a crescer. Agora, no caso do A negativo, esse vértice ele representa o maior valor da minha função. Tá? Então, tipo, a minha função vem, cresce, chega aqui, atinge o maior valor, começa a decrescer. Então, se você achar o vértice aqui, beleza, a gente consegue desenhar o gráfico, ele fica bem definido. Desenhar de verde aqui mais ou menos. Passa no vértice. Vem, atinge o vértice, muda de comportamento e começa a subir. Então, ele ficaria mais ou menos assim, tá? Então, a gente tem que seguir todos esses 4 passos para poder esboçar o gráfico. Então, vamos ver na prática como é que ficaria isso aqui, num exemplo. Pegar uma função mais simples para a gente analisar e fazer ela. Vamos supor que a gente pega essa função aqui, f de x é igual a x ao quadrado, mas eu pegar um número, mais não, vamos pegar menos 5x mais 6. Eu quero desenhar o gráfico dessa função e determinar o seu domínio, a sua imagem. Então, primeira coisa, vamos esboçar o gráfico. Depois, para determinar o domínio e imagem, isso vai facilitar. Então, seguindo aqueles passos que eu expliquei, ó, são esses 4. Vou colocar eles ali. Vamos seguir cada um deles. Primeiro, determinar a concavidade. Então, para isso, vamos determinar quem que é o A, B e C da minha função aqui. O A, nesse caso aqui, ele vale 1. Porque aqui do lado x² é como se tivesse 1 multiplicando. Tá? O B, ele vale menos 5. Sempre lembrar que o sinal acompanha, tá? A letra. Então, ele é o valor menos 5. E o C, ele vale 6. Então, nesse caso, como o A é positivo, a gente tem que a concavidade é para cima. Então, a gente sabe que o gráfico dessa minha função aqui que eu vou desenhar, ele vai ser algo assim. Essa é a primeira coisa que a gente já consegue concluir. Tá? Então, primeiro item, a gente já determinou. Agora vamos para o segundo. Determinar onde toca no eixo do y. Vamos achar o terceiro? O terceiro aqui já é fácil, né? Onde toca no eixo do y, que é no valor de c. Que nesse caso o meu c aqui, ó, ele vale quanto? Mais 6. Então aqui, ó, vou escrever toca no y. Então o ponto do y, que é igual a esse que eu fiz aqui, ó, do y, no eixo do y, ele toca no mais 6. Beleza, já eliminou esse daqui. Agora vamos fazer o segundo, que é aplicando a fórmula de Bhaskara. Então, resolvendo Bhaskara, ó, delta é igual o b ao quadrado. O b é menos 5. Então, ele vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quanto que é o a? 1.
vezes o C, que é 6. Delta é igual a menos 5 ao quadrado, vai dar 25. Agora aqui, como tem 3 valores se multiplicando, tem que aplicar a regra do sinal. Menos com mais, menos, menos com mais, menos. Então, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. E 25 menos 24 dá 1. Ah, o meu delta, ó, ele deu maior do que zero. Quando dá maior do que zero, a gente sabe que tem duas raízes diferentes, né? Distintas. Tá? Se caso o delta desse igual a zero, a gente teria uma solução de x iguais. Tá? Só lembrando. Se caso desse negativo, a gente não continuaria a conta. Pararia aqui, certo? Não resolveria o segundo passo e analisaria todos os outros. Depois a gente vê uma situação assim. Então, beleza. Se for continuar aqui, então vai ficar menos b. Então, é menos da fórmula, só que aqui é menos 5. Menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, sobre 2 vezes o a. Quanto vale o a? 1. Como eu tenho dois valores aqui, eu vou separar para poder resolver. Fazer a regra do sinal aqui já vai dar 5. Mais 1 sobre 2. Embaixo vai dar 5, menos 1 sobre 2. Resolvendo aqui vai dar 6 sobre 2, que dá 3. E aqui 5 menos 1, 4 sobre 2, que dá 2. Ah, então eu sei que o gráfico dessa minha função, ele vai tocar no x3 e x2. Então, já até anotar aqui, ó. Toca no x igual a 3 e x igual a 2. Beleza, ó, determinei onde toca no y, onde toca no x, determinei a concavidade. Agora é só determinar o vértice da parábola, as coordenadas do vértice, né? Coordenadas do vértice. Usando a fórmula, x vértice é menos b sobre 2 vezes a. Tá, deixa eu riscar isso aqui. Esse já foi agora o último passo. O b aqui é menos 5. E como tem esse menos da fórmula, vai ficar 5 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, nesse caso, vai dar 5 sobre 2, que dá 2,5. Ah, então, o x do meu vértice é 2,5. E o y vértice é menos delta sobre 4 vezes a. O meu delta ele deu 1, aqui, ó, de quando a gente tinha achado antes. E aqui tem um negativo, então fica menos 1 sobre 4 vezes 1. Que nesse caso vai dar menos 1 sobre 4. E resolvendo isso aqui vai dar menos 0,25. A gente sabe que as coordenadas do meu vértice, ó, o vértice ele tem coordenada x menos 0,25 e o meu y 2,5. Beleza. Já achei tudo o que eu precisava. Agora vamos colocar no plano cartesiano. A gente vai desenhar o plano. Lembrando que o eixo em pé é o y. O eixo deitado são os x. Vamos marcar primeiro o valor do y. Y é igual a 6, então ele toca no 6, né? Então vem aqui, ó, vou mudar até a escala para ficar melhor. E de fazer o espaçamento certinho, ó, ele vai tocar aqui no 6. O x, em que valores de x ele toca? 2 e 3, que é o que a gente achou usando o Bhaskara. Então você vem aqui, ó, 2 e 3. Vou fazer o espaçamento mais ou menos. Beleza, ó, a gente sabe que a concavidade é para cima por causa do A positivo. Agora é só marcar as coordenadas do vértice. O x, eu inverti aqui, desculpa. Aqui é invertido, ó. Esse aqui é o y, esse aqui que é o x. Tá? Então, deixa eu modificar aqui.
apagar tudo e fazer aqui. Beleza. Coloquei errado aqui. Ó, o x é 2,5. O y menos 0,25. Tá, agora eu vou botar as coordenadas do vértice. Então eu vou no x 2,5, ó, x 2,5 está aqui no meio, entre 2 e 3. E ele vai descer até o y menos 1/4, que é o 0,25, né? A gente passa o pontilhadinho aqui, que é o 2,5, e marca o ponto do vértice. Lembrando que o vértice ele é o menor valor que essa função ela vai atingir, né? Beleza, coloquei os pontos, agora é só ligar eles. Vem aqui, passa por esse e sobe aqui. Aí esse é o gráfico da função do segundo grau, que é essa aqui, ó, x² menos 5x mais 6. Agora vamos ver em relação ao domínio dessa função. Tá? Nesse caso, ó, a minha função, o domínio dela são todos os x pertencentes aos reais. Por quê? A gente não tem nenhuma restrição de x que não dá para substituir na função. Então, poderia pegar o 10, o 20, o 1000, 1 milhão, menos 10, menos 20, menos 1 milhão, que a gente consegue obter o gráfico dessa função. Tá? Agora, em relação à imagem, a gente já tem que tomar um cuidado. Primeiro, a gente sabe que pode usar todo o número real para desenhar a imagem da minha função. Tá? Porque, ó, para esse x aqui, ó, eu tenho esse y, que aí eu tenho esse ponto do gráfico, né? Para esse x aqui, eu tenho esse y, para esse x aqui, eu tenho esse y. Só que perceba que o gráfico da minha função, ele não passa de um valor. Ele não passa de quem? Ó? De menos 1/4. A partir disso daqui para baixo, todos os valores de y que eu tenho aqui, ó, não são utilizados para desenhar o gráfico dessa função. Então, necessariamente, o que acontece? A imagem da minha função são todos os y reais, porque pode ser números aqui, né? Qualquer um. Tais que o y tem que ser maior ou igual a quanto? Menos 1/4. Porque para valores abaixo de 1/4, eu não tenho o gráfico dessa função. Certo? Então é isso aqui, gente. O gráfico da função é desse jeito. Caso eu tivesse o a negativo, a gente ia proceder da mesma forma. Tá? A gente ia pegar e ia ter a concavidade para baixo e achava do mesmo jeito. Beleza? Então, é isso aí, gente. Eu vou explicar agora um exemplo quando a gente tem um grafo meio que flutuando, tá? Quando o delta dá um valor negativo. Então, deixa eu só aumentar aqui. Separar. Só arrumar esse pedaço aqui. Tá. Beleza. Vamos ver agora uma situação, um outro gráfico. Vamos supor que a gente pega essa função aqui, ó. Fx é igual a 2x ao quadrado. Percebe que nesse caso aqui o a é 2, né? Mais x. Deixa eu ver, pegar um número mais fácil de resolver. Vou pegar mais 1, por exemplo. Tá. Quero desenhar esse gráfico aqui. Então, seguindo esses passos aqui, ó. Primeiro, determinar a concavidade.
Então, vamos ver aqui, ó, o A é positivo, né? Então, como o meu A é positivo, a gente sabe que a concavidade desse gráfico ela é para cima. Então, ele vai ficar algo assim. Ponto. Primeiro, já foi. Segundo, vamos ver o terceiro primeiro, né? Mais fácil. O C. A gente sabe que ele toca no C, ó, em mais 1. Então, aqui, ó, toca no Y, né? Desculpa. Toca no Y, nesse valor aqui. Agora vamos ver onde toca no X, usando Bhaskara. Então, para isso, a gente tem que determinar o A, B e C. O A vale 2, o B vale 1, que é o que está acompanhando o X ali, e o C é igual a 1. Substituindo na fórmula, ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes o A. O A é 2 vezes o C, que é 1. Então, delta é igual a 1. Aqui, ó, menos com mais, menos com mais, menos. Menos 4 vezes 2, 8. 1 menos 8 vai dar menos 7. O que acontece? Ó, o delta deu negativo. Toda vez que o seu delta for negativo, isso quer dizer que não possui raízes reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele está negativo, o gráfico da sua função não toca no eixo do x. Então, para essa situação, você não vai continuar a conta, vai parar aqui, tá? Já elimina esse caso e parte para o quarto, que é determinar as coordenadas do vértice. Então, você vai pegar lá x vértice é menos b. Quanto que é o b? 1. Então, vai dar menos 1 sobre 2 vezes a. Então, é 2 vezes 2, que nesse caso vai dar menos 1 sobre 4. O y vértice é menos delta, ó, menos o delta. O delta deu menos 7, você ainda usa ele. Menos 7 sobre 4 vezes o a, que é 2. Então, esse aqui vai dar 7 positivo sobre 8, certo? Beleza, achei as coordenadas. Agora a gente desenha um gráfico. Estou colocando aqui. Vamos determinar primeiro o valor do y. A gente sabe que o y ali ele já é 1, então ele vai tocar no 1. Vou colocar mais ou menos aqui. A gente sabe a concavidade, que é para cima. Ele não toca no x, certo? Então, você sabe que poderia ser algo assim, ó. Talvez uma função assim, tá? Ou ela de cá. E o que vai determinar isso? Vai ser em relação às coordenadas do vértice. Porque como você tem uma função que não toca no eixo do x, ela meio que fica flutuando ali, né? Então, você vai ter que determinar as coordenadas do vértice, que é o que a gente achou. Então, x é menos 1/4. Então, você vem aqui, x menos 1/4. E ele vai subir até o 7,8. Desculpa, 7 sobre 8. Se a gente for fazer a divisão aqui, ó, 7 por 8, você pode fazer uma aproximação, tá? Uma ou duas casas decimais. Você adiciona o 0, 0, 8 vezes 8 é 64. Então, aqui sobraria 6. Então, a gente sabe que esse número é mais ou menos 0,8. Então, quando o x é menos 1 sobre 4, o y é 0,8. Então, ele está abaixo desse 1 aqui, né? Então, ficaria mais ou menos aqui, assim, né? Aqui, ó. Mais ou menos 0,8. Então, esse aqui é a coordenada do vértice. Aí, ligando os pontos, ó, lembra que como aqui é o vértice, a partir desse momento, ó, o gráfico da minha função, ele muda de comportamento. Então, tipo, se ele passou por 1 aqui e passou pelo vértice, então aqui, ó, ele está decrescendo, passou por 1, passou pelo vértice. A partir daqui, ele tem que começar a crescer, porque o vértice muda o comportamento da função. Então, ele começa a subir. Ela ficaria mais ou menos assim. Vou fazer mais bonitinho aqui, ó. Então, ficaria assim, né?
Passa por aqui, vem por aqui e sobe aqui. E o A é positivo, com cavidade para cima, certo? Então é isso aí, gente. Um abraço, até mais. Ah, voltando, esqueci. Agora, ó, se a gente for determinar o domínio dessa função, né? Esqueci o domínio. O domínio da minha função. Nesse caso, são todos os x pertencentes aos reais. Tá? Então, eu posso utilizar qualquer x para desenhar esse gráfico. Mesmo que o meu delta tenha dado ali ó, negativo, todos os x aqui vão ter um correspondente. Não tem nenhuma restrição, tá? Então, para essa equação, função do segundo grau, todos x reais. Agora, a imagem, a gente tem que analisar. A imagem são todos os y, pertencentes aos reais, mas que tem uma restrição aqui. O gráfico dessa função, ele só está desenhado acima do meu vértice. Então, tenta tirar como base os valores do vértice, ó, porque para baixo do vértice, ó, nenhum valor utilizado de y foi utilizado para desenhar o gráfico. Então, a gente sabe que todos os y, eles têm que ser maiores ou iguais, porque a gente usa a coordenada do próprio vértice para desenhar um gráfico, né? Maiores ou iguais a quanto? O resultado do vértice, que deu 7/8, que é a imagem dessa minha função. Certo? Então é isso aí, gente. Um abraço, até mais.